Magia com velas. Será que é algo tão complicado assim? No vídeo de hoje vamos explorar um pouco sobre a representação das velas dentro da prática mágica e religiosa na Wicca. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, peço para que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se no canal e ativar o sininho para continuar recebendo vídeos ao longo aí da minha inspiração que eu for lançando aqui no meu canal. Então vamos para o tema do vídeo. Se existe um elemento que é muito presente na prática ritualística e também mágica da Wicca, é a utilização de velas. E as velas, elas estão presentes, se não em quase todas as religiões do mundo. E a vela é um elemento muito característico para representar espiritualidade, fé, conexão. No entanto, não é algo que simplesmente acendemos por acender. As velas, elas trazem uma representação e uma simbologia. Dentro da religião Wicca, existe um caráter que é operativo, isso é, uma bruxaria que se volta à prática mágica, com intenção mágica, que alguns podem denominar de prática de feitiços, de feitiçarias, com intenções de alterar a realidade de acordo com o desejo e a necessidade do praticante. Existem também velas que vão ser utilizadas apenas de caráter devocional, isso é, para uma prática ritualística dentro da Wicca, que simplesmente vão representar uma oferta, uma dádiva, uma devoção. Mas isso não deixa de ser menos mágico também, ou menos intencional que uma vela utilizada para a prática da magia ou da feitiçaria dentro da religião Wicca. Como uma religião pagã, a Wicca nos rememora um tempo em que as fogueiras eram acesas em clareiras, ou também tochas ou chamas que eram acesas para os deuses em antigos templos. A vela, nesse sentido, vai ser uma tarefa de representar de uma forma simbólica esse período, trazendo para a nossa vivência esse período. Tanto que existem alguns pagãos hoje que ainda utilizam fogueiras em espaços abertos, ou até mesmo arriscam acender fogueiras ou chamas de fogo com outras induções que provoquem as chamas, como álcool, por exemplo, que pode ser bastante arriscado, então tomem cuidado, ok? Dentro dos caldeirões, durante os rituais. Mas o que é importante você compreender é que esse elemento, o fogo, ele traz essa ideia relacionada à conexão espiritual, a essa relação com a espiritualidade. Então, é a chama, e a gente pode pensar isso tanto nas chamas hecatinas, por exemplo, muito relacionada à deusa Hecate, à prática da bruxaria, como também a chama que ilumina, a chama que conecta, e aí vocês podem trazer e traçar dentro de vocês diversas relações simbólicas que as velas podem trazer esse resgate desses antigos cultos que se utilizavam do fogo como uma forma tanto simbólica, devocional, intencional e mágica. Dentro de um ritual wiccano, isso é, de círculo mágico e altar operacional, as velas vão representar as forças espirituais que nós estamos invocando e trabalhando durante um ritual. Então, basicamente, num ritual wiccano, de uma forma mais genérica possível e também eclética, nós utilizamos aí cerca de 6, 7 velas. Uma vela para Deus, uma vela para o Deus, uma vela para o altar, que pode ser para leitura, e uma vela para cada um dos 4 quadrantes. E aí podem ser adicionadas outras velas, caso você faça uma prática meditativa, ou devocional, ou feitiço, enfim. Mas essas velas vão ter a finalidade de representar as forças espirituais que estamos trabalhando durante um ritual. Então as velas são um elemento indispensável na vivência e na prática wiccana desse ponto de vista ritualístico. Claro que você pode adaptar com elementos, que existem diversas formas de praticar e viver a religião Wicca, mas de uma forma mais comum dentro das práticas Wicca é a utilização de velas. Embora as velas elas possam representar com toda certeza o elemento fogo, que é o elemento característico dela, as velas elas são sobretudo uma representação também dos 4 elementos. Através do pavio e também da cera sólida dela, nós encontramos o elemento terra.
Através da cera que derrete, nós vamos encontrar o elemento água. Através do próprio fogo, da chama, o elemento fogo. E o ar que necessita para que esse fogo se mantenha aceso, nós vamos encontrar então o elemento ar. Então nós temos aí dentro da vela em si mesma a representação dos 4 elementos. Existem diversas formas de velas e diversos materiais que elas também podem ser feitas. Isso é, desde ceras orgânicas até mesmo ceras com materiais mais sintéticos. Então opte por velas que sejam o mais natural possível também. Isso pode ser algo muito útil. E existe, caso você tenha essa prática e também essa habilidade, a possibilidade de você fabricar as suas velas. E aí você pode tanto acrescentar um simbolismo cromático através, utilizando aí de tinturas ou até mesmo corantes que você possa adicionar, né, no processo dela, como também você pode colocar óleos essenciais para representar a energia que ela vai representar durante esse ritual, ou ervas até mesmo. Alguns eu já vi que colocam pedras, né, pequenas pedras de cristais para representar, enfim. Você pode também trabalhar a sua criatividade mágica nesse processo, caso você tenha essa habilidade de fazer as suas próprias velas. De um modo geral, as velas utilizadas dentro da prática wicana são velas simples que você acessa em qualquer supermercado, por exemplo, que pode ser velas brancas comuns, cilíndricas, né, sempre nesse formato cilíndrico, até representando também uma energia fálica muitas vezes. Eu já vi outros wicanos usando velas rechô, aquelas velas mais pequenininhas, mas elas não são muito úteis para a duração de um ritual. Um ritual wicano médio dura aí entre 40 e 50 minutos, 1 hora, dependendo aí da sua vivência. Então é importante contabilizar essa vela, o tempo que ela gasta, né? O tempo que ela se gasta para se apagar. Então é importante considerar isso também quando for adquirir uma vela comprada ou você fabricar a sua própria vela. Quando eu pensei na criação desse vídeo, eu não pensei muito em me prender a técnicas de magia com velas, porque elas são muitas, elas são complexas ou simples a depender da sua prática e vivência, e tanto na sua prática devocional como na sua prática de feitiçaria, de prática mágica em si. Mas, de um modo geral, nós podemos considerar a utilização das velas dentro da modernidade, né, de hoje, a utilização cromática delas, as cores representando a intenção, né? Vela verde, saúde ou prosperidade, vela amarela também, enfim, essa correlação que é muito acessível e até mesmo simbólica de uma forma intuitiva que todos nós conseguimos captar de uma maneira imediata. Então é importante considerar as cores também, sobretudo se for uma prática mágica intencional, a celebração de um sabá, um esbá, mas de um modo geral, velas brancas comuns funcionam muito bem em todas as ocasiões. Mas especificando uma técnica mágica com velas, eu consideraria que você lesse os livros do Buckland, né, Raymond Buckland, na prática de feitiçaria que ele propõe em seus livros, em especial o livro completo de bruxaria, que eu já citei muito aqui no meu canal, também outros livros que ele traz. E são livros que muitas vezes que ele vai abordando em nossa prática de utilização com as velas, são uma representação que vai estar relacionada muito à astrologia e à utilização da posição das velas a depender da sua intenção mágica, isso é, utilizando várias velas em formato, aí formando uma figura, né, um triângulo, um quadrado, um círculo, enfim, e também sempre tendo uma vela central, por exemplo, como um testemunho ou com uma intenção do alvo que se pretende atingir, seja você mesmo ou uma pessoa, lembrando sempre da ética wicana que nós trabalhamos, que é faça o que desejar, se a ninguém prejudicar, e lembrando também de seguir a ideia ética, né, o quanto que esse desejo, por mais benéfico que pareça para o outro, possa interferir de maneira negativa na vida do outro. Então, é importante considerar isso, ok? Então, pode usar, né, representações de práticas de magia com velas através desses livros, que são muitos. E aí cada bruxa e cada bruxo vai eleger um modo de prática com velas. De um modo geral, a utilização da prática mágica com velas envolve muitas vezes repetição, isso é, pode ser feito através de novenas rituais ou trizenas rituais, ou aplicação de uma repetição, várias vezes acendendo e apagando essas velas. Também as velas podem ser utilizadas de acordo com o tempo da queima delas, o formato que elas representam. Existem velas que representam o formato de um corpo humano, de partes do corpo, sobretudo para rituais de cura, ou então velas que representam formas geométricas, triângulo, quadrados, esferas. Aí cada vela também vai ter uma intencionalidade. Mas de um modo geral, as velas cilíndricas, essas comuns que nós utilizamos,
de modo cromático é o mais interessante e acessível que você pode fazer e ter grandes e bons resultados, tanto na sua prática devocional como na sua prática mágica. Mas também precisa ter uma intenção, isso é, um modo correto de fazer. Não é simplesmente acender ela e fixá-la, não. E no vídeo de hoje eu também quero trazer o modo que eu uso a minha prática de magia com velas, que envolve a utilização dos 4 elementos e alguns elementos básicos do ritual wicano que é acessível a todo mundo. Então o que você vai precisar é primeiro de vela, né, obviamente, um fósforo ou isqueiro para poder acendê-la. Você vai precisar também de um incenso, de um recipiente com água e outro com sal, o seu atame ou bastão, mas é melhor que seja o atame, e também o seu pantáculo. E também você vai precisar de um castiçal para poder acender essa vela, ou um suporte seguro para poder acender essa vela, para que não cause nenhum acidente. E também você vai precisar de um óleo de unção para poder vestir essa vela. Pode ser tanto aqueles óleos aromáticos que a gente compra em casa, sobretudo em casas que fazem farmácias de homeopatia, que você encontra aqueles óleos essenciais, e aí existem diversas ervas. É importante observar que seja um óleo que você possa passar nas mãos e não te cause nenhuma reação alérgica, então é importante considerar isso. Mas, de um modo geral, o azeite é um excelente elemento para a unção das velas, e ele é um excelente modo de vestir as velas, que é coringa, serve tanto para aspectos, vamos pensar assim, de atração como de banimento. Então, aposte no azeite, que é sucesso, azeite de oliva extra virgem, tá bom? Não óleo de cozinha comum, não é interessante. Tendo sobre os óleos, é interessante que o óleo essencial, caso você use ele, que as ervas sejam correspondentes à sua intenção, para que isso amplie a capacidade. Então veja que nós estamos usando diversos tipos de correspondências aqui. A correspondência da cor da vela, né? Qual que é a intenção dessa cor da vela, e nós também estamos utilizando a correspondência dessa magia simpática através da utilização de óleos essenciais e naturais que atraiam a energia específica que você está buscando ao acender essa vela. Lembre-se, quando você pegar as velas, você deve lembrar que ela passou por muitas mãos até chegar a você. Então é importante que antes de usá-la, é necessário um processo de purificação. E nós vamos fazer isso através da utilização dos 4 elementos, representados pela fumaça do incenso e também da brasa do incenso, que vai representar respectivamente o elemento ar e fogo, e depois a água representando a água e o sal representando a terra. Então você vai colocar o recipiente de água sobre o pantáculo e com o atame você vai traçar um pentagrama de banimento sobre a água. Então é importante aí, até você pode fazer isso como pesquisa nos livros do Buckland, tem esses pentagramas, então se você tem esses livros do Buckland você vai encontrar de forma muito fácil. Mas vou deixar uma imagem aqui para vocês como que é o pentagrama de banimento. E também, quando você estiver fazendo esse pentagrama de banimento sobre a água, você pode dizer palavras de purificação daquilo que você deseja que esteja sobre essa água. Depois, em seguida, colocando também sobre o pantáculo o recipiente com sal e fazendo essa consagração agora com um pentagrama de invocação sobre o sal. E depois, você também pode dizer palavras. Depois, em seguida, você vai misturar 3 partes ou 7, como você achar mais intencional, desse sal com a ponta do seu atame dentro da água. Então mistura, né, um pouquinho desse sal, usando o atame, a ponta do atame como se fosse uma colher. Então dissolvendo esse sal dentro da água. Depois em seguida, colocando também o incenso sobre o pantáculo, você vai traçar um pentagrama de invocação sobre ele. É legal que seja utilizado um pentagrama aí do fogo de invocação, tá? Para quem entende, aí tem uma certa acessibilidade desse conhecimento, vai entender essa representação. E também um outro pentagrama de invocação do ar. E você também pode proferir palavras de intenção, de prece ou de invocação que você deseja atrair para este incenso. Feito isso, acende o incenso, então agora você já está pronto para purificar a vela. Então você vai pegar as velas que você vai utilizar, ou uma vela, ou todas elas, ou uma de cada vez, vai colocá-las em cima do pantáculo, depois vai aspergir com a água salgada essa vela, de cima para baixo, enfim, deixa ela com bastante aspersão de água salgada, e você pode dizer, eu estou te purificando com os poderes da água e da terra. Depois você vai com o incenso sobre o pantáculo, pegar a vela e passá-la no incenso, também desejando e intentando que ela seja purificada com os elementos fogo e ar. Feito isso, ela está limpa e purificada de energias que não são da sua intenção, então é importante fazer isso. Depois de feito isso, você vai pegar o óleo
e vai pingar algumas gotas são suficientes, não deixa a sua mão muito escorregadia, você pode derrubar a vela, depois ter dificuldade para pegar outros instrumentos. Então 3 gotinhas são o suficiente. E você vai vestir a vela, nós chamamos isso de vestir a vela, ungir a vela com o óleo essencial. Então é importante nesse momento da unção que você vai aplicar a intenção na vela, isso é, transferir psiquicamente a sua energia sobre a vela. Se a sua intenção com essa vela for de atração de algo que você deseja, então você vai ungir a vela do pavio para a base, sempre nessa intenção, passando o óleo várias vezes, ou 3 vezes, ou 7, ou quantas vezes você quiser, enquanto intenciona aquilo que você deseja sobre ela. Se for para banimento, isso é afastar algo, banir ou proteger, é interessante você passar o óleo no sentido da base para o pavio da vela, também fazendo esse movimento de intenção. E então você pode acender ela, né? Você pode queimar um pouquinho a base da vela para fixá-la, ou se você tiver um suporte que não precise fazer isso, tudo bem. E você acende o pavio da vela e aí realiza o ritual que precisa ser feito. Bom, de um modo geral, essa é uma prática muito simples com vela que eu utilizo na minha prática e na minha vivência. E você pode utilizar e encontrar bons resultados para sua intenção. Mas existem outros modos de fazer isso, você também pode fazer inscrições na vela, lembrando sempre nesse sentido, pavio para base, atração, ou da base para o pavio para banimento. Existem outros que ainda colocam o contrário, né, nesse sentido, da base para o pavio como elevação, né, o que está buscando, e também de aterramento do pavio para a base, enfim, aí também vai de acordo com a sua intencionalidade, conhecimento e critério de intenção. Outros ainda preferem fazer nos 2 sentidos. No livro do Buckland ele até recomenda isso, né? Você trazer o óleo, né, até do pavio para a metade da vela e depois da base até a outra metade, assim, trazendo essa energia tanto do céu como da terra. Então você também pode fazer nesse sentido. E aí, lembrando, se for fazer inscrições na vela, fazer a inscrição após a limpeza da vela com a água e o sal, o incenso e a brasa, né, os 4 elementos. Enfim, essa é uma ideia simples e prática para você começar a se relacionar com a magia das velas. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Gostaria muito de ouvir não, né? Infelizmente não consigo ouvir. Ainda não temos essa tecnologia. Eu gostaria de ler o seu comentário aqui sobre como você utiliza as velas, se você já fez essa aplicação que eu faço dos 4 elementos antes de poder vestir a vela e intencioná-la para sua vivência mágica. E conte para mim. E deixe também indicação de livros ou de alguma técnica de magia com velas que você gosta muito. E espero vocês até uma próxima oportunidade de vídeo aqui no meu canal Minha Vida de Bruxo. Até mais.